Noite muito especial mesmo. Sou pastor há 11 anos, dessa igreja aqui há 11 anos. E pela primeira vez, desde que eu assumi o pastorado aqui, nós vamos ter irmãos sendo alçados a funções, na verdade, reconhecidos já em funções que eles exercem na igreja. E a função do diaconato, que na nossa igreja é uma função de ministério, mas do ministério das mesas. Esses irmãos aqui são dois casais, Glaucio e Adriana, Flávio e Kátia. Eles já cuidam na igreja de elementos como uma certa administração da igreja, a recepção de pessoas, serviços ou cuidado social de membros, eventualmente passando necessidade. Isso é o que eles fazem aqui na nossa igreja. Eles foram, então, reconhecidos no serviço administrativo da igreja, no serviço, no cuidado dos irmãos da igreja. E nós, na Assembleia, repassamos todos os requisitos diaconais de 1 Timóteo, capítulo 3, tanto dos homens quanto das suas esposas, e eles foram aprovados, né? Quem diria, né? Por unanimidade, os 4. Passamos cada um deles separadamente e eles foram aprovados. E o diaconato foi estabelecido, entendemos, em Atos capítulo 6, quando, por causa da necessidade da igreja de Jerusalém, dividiu-se o ministério em duas grandes frentes. O ministério da palavra, que é o ministério da pregação, do ensino, e o ministério das mesas, que é esse cuidado que eu trouxe para vocês. E eles passaram, por causa de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, por um período de testes. Porque 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 diz assim, que os diáconos sejam primeiramente experimentados, e se servirem bem, que exerçam diaconato. E por 2 anos eles foram experimentados. No começo a gente foi bonzinho com eles, depois também. E eles continuaram servindo bem a igreja. E hoje teremos esse momento em que eles serão oficialmente reconhecidos como diáconos. A palavra diácono, inclusive, significa ministro, mas ela vem da ideia de alguém que serve. O diácono, essa palavra grega, né, vem da palavra grega de diaconia. É um tipo de servo que normalmente servia as mesas. Existem palavras piores na língua grega para servo, para escravo, né? Mas o diácono é alguém que exercia alguns tipos de serviço. E já que estamos falando de serviço, eu trouxe um texto que está no meu coração desde que eu me tornei pastor. E eu sabia que no primeiro dia em que Deus mostrasse aqui na nossa igreja, irmãos, reconhecidamente com serviço, seja no pastorado, seja no diaconato, seria este texto que eu ia pregar. E é o texto de hoje, que é o texto de João capítulo 13. Não está funcionando aqui, Mateus, por gentileza. João capítulo 13, abra comigo João capítulo 13, vai ser colocado aí para vocês. Agora foi. Em João capítulo 13, eu vou trazer para vocês, rapidamente, a perspectiva de Jesus sobre o que é servir. Nós vamos ver hoje aquele que serviu a humanidade, ou pelo menos, no mínimo, nós que somos crentes, no seu nível máximo. E ele vai ensinar hoje sobre servir e vamos entender qual que é essa perspectiva que Jesus tem sobre o serviço. João capítulo 13, versículos 1 a 17. E eu vou trabalhar esses versículos com vocês hoje aqui. Está sendo projetado, não sei se você enxerga, se não enxergar, tem Bíblia aí em celulares e se tiver alguém do seu lado que não tenha, empreste o celular pelo menos só para ler, depois você devolve, né? Diz assim o texto de João capítulo 13, versículos 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso,
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Versículo 9. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Pega uma água para mim, filho, já que estamos falando de servir, por gentileza. Obrigado. Contexto: última ceia. Aquela quinta-feira fatídica, em que Jesus vai ter a última ceia com seus discípulos, e depois da ceia tem um episódio que vocês conhecem, de Getsêmani, e naquela noite ele vai ser preso e vai ser julgado e tudo mais. Mas nesse último momento de Jesus, Jesus já não é o Jesus das multidões, não é o Jesus que lida com muita gente, é Jesus enfocando o ensino dos seus discípulos. E ele está ali num lugar em que ele ensina aos seus discípulos essa lição sobre servir. E já que a última lição é sobre servir, e diaconato também é sobre servir, eu quero só mencionar então que diáconos são servos. Desse nível aqui que Jesus trouxe. Eu tenho dito para a igreja que eles são servos, mas não são funcionários da igreja. Eles são servos, mas não são escravos dos irmãos. Mas são pessoas que estão sendo reconhecidas na nossa igreja como irmãos que, ao longo dos anos, têm servido a igreja. Então, nada mais apropriado do que Jesus ensinar a servir. E, normalmente, eu tento ser didático aqui na igreja, aquele sermão, às vezes, com poucos pontos e letras iguais e tudo mais, mas não serei assim hoje. Eu quero passar o texto todo, está sendo gravado, porque eu quero que os diáconos e os irmãos da igreja tenham acesso a isso e depois ouçam várias vezes e conforme as lutas e dificuldades vierem no futuro. E eu quero então trabalhar rapidamente, é bem rápido, cada liçãozinha de Jesus sobre servir. Eu vou trabalhar a partir de um texto, de um versículo, de uma passagem que vocês leram, que nós lemos, e depois a gente encaminha para o fim, para a aplicação. Versículo 1. Comecemos então pelo versículo 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado no tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nessa última lição, em que Jesus vai ensinar a servir, a primeira relação que há no texto é essa daqui. Servir é amar, ou podia ser o contrário. Amar é servir. São dois verbos que um significa o outro e vice-versa. Interessante, nós estamos naquela quinta-feira, Jesus daqui a pouco vai suar sangue, vai ser preso, vai ser julgado naquela madrugada, vai morrer em menos de 24 horas, e mesmo tendo a dimensão do que ia acontecer, Jesus, diz o texto aqui que ele amou. João comenta, Jesus amou. Então tudo que vai acontecer daqui para frente e daqui para trás, é Jesus amando os seus discípulos. Assim, quando Jesus lavar os pés dos discípulos, ele vai lavar os pés porque ele os ama. Quando Jesus for repreender Pedro na passagem, ele vai repreender a Pedro porque ele ama a Pedro.
Depois, quando Jesus for para o Getsemane e o suor dele se transformar em sangue, isso vai acontecer por amor. E no dia seguinte, às 3 horas da tarde, quando ele entregar o Espírito dele, ele o entregará a vida dele, ele entregará a sua vida por amor aos seus. Queridos diáconos, Adriana, Glaucio, Flávio e Kátia, a Escritura diz que mesmo que uma pessoa venha doar todos os seus bens, se ela não tiver amor, isso não tem valor nenhum. Diz ainda que se ela entregar o próprio corpo para ser queimado, acho que não tem morte pior do que ser queimado. Se não for por amor, de nada valerá. E Jesus, então, quando ele serve, ele está buscando, em primeiro lugar, o interesse dos outros. E o texto destaca que Jesus aqui, ao servir, ele está fazendo isso por amor. Existe uma diferença, irmãos, entre... Eu sempre digo isso aqui na igreja, especialmente para quem trabalha aqui na igreja, que existe uma grande diferença entre servir e mostrar serviço. Há pessoas que estão na igreja com o intuito de alguma forma, mostrar que servem. É aquele tipo de serviço que, às vezes, a pessoa tem algum interesse de reconhecimento, algum interesse numa função, num cargo, algum interesse, sei lá, qualquer que seja, e a pessoa serve para que os outros vejam que ela está servindo. Isso não é servir por amor. Eu sempre digo, essa diferença, aos que servem para mostrar serviço e aos que servem por servir. Porque eles amam aqueles a quem eles servem. Porque servir está muito vinculado ao amor. Servir é amar. Mas o texto continua, versículos 2-4, que diz assim, olha lá, dizem assim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Observando aqui os eventos daquela noite, observando o que vai acontecer com Judas, o diabo já tinha induzido Judas a trair Jesus. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Depois que Jesus já sabia que, embora ele tivesse autoridade, ele estava voltando para Deus, que está dizendo aqui que ele ia morrer. Ele se levanta da mesa e serve. E o que eu quero dizer com isso aqui, turma? Servir é sempre. Não existe pior ocasião no ministério de Jesus para ele parar tudo, pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Será que ele não pensou que em 3 anos havia um momento mais tranquilo para ele fazer isso com os discípulos? Mas talvez o que Jesus quer deixar gravado na memória da turma aqui é o seguinte: não existe ocasião boa ou ruim. Toda ocasião é ocasião de servir. A gente serve nos maus momentos. A gente serve nos bons momentos. E olha aqui que maus momentos. Judas já está sendo aqui seduzido, instigado pelo diabo. Daqui a pouco piora. Então já há uma intromissão do diabo num dos discípulos que de fato é o filho da perdição. Nesse mesmo dia, Jesus já sabe que vai ser o dia em que ele vai suar sangue. Diz que ele sabe que estava voltando para Deus. Então sabe de tudo que vai acontecer. É a última ceia. Os discípulos acabam de chegar. Mas a preocupação de Jesus em todo esse contexto de tanta dor e angústia é servir. É como aquela mãe que às vezes está internada no hospital, às vezes em estado terminal, e chega o filho para visitá-la, ela ali na cama, cheia de acessos e tudo mais. E aí olha o filho e filho, você quer um copo d'água? É capaz daquela senhora levantar e pegar o copo d'água para o filho que chegou. E esse é Jesus. Ele entende em que toda ocasião é ocasião de servir. Haverá dias em que vocês que estão sendo reconhecidos ao diaconato aqui vão estar cansados. Aliás, todo mundo aqui da igreja fica cansado. Há dias de luto, há dias de dores, há dias de luta.
Nenhum desses dias comparável a esse dia de Jesus aqui. Mas são ocasiões em que todos nós deveríamos também servir. Porque se eu amo, o outro é mais importante, mesmo sendo talvez o pior dia da existência de Jesus nessa terra. Servir é amar, e servir é amar sempre. Mas o texto segue, versículo 5, 4 e 5, veja comigo. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lava os pés dos discípulos, enxuga os pés daqueles discípulos com uma toalha que ele coloca na cintura. É interessante, os comentaristas mencionam que nesse lugar em que vai ser realizada a última ceia, tinha em algum lugar ali uma bacia e uma água disponível e toalha. E era comum naquele tipo de cultura em que as pessoas caminhavam. Os discípulos vieram de uma caminhada de alguns quilômetros, talvez 20 quilômetros, ali de Betânia. E eles chegam aqui no local da última ceia. E tem bacia, e tem toalha, e os pés estão sujos, mas ninguém se levanta para fazer o trabalho, até porque esse tipo de trabalho, normalmente, na cultura aqui da Palestina, era o trabalho reservado ao escravo de pior hierarquia, digamos assim, se é que existe hierarquia de escravo. Né? Um dos comentaristas diz assim: se Jesus tivesse pedido para que lavassem os seus pés, os discípulos até que estariam dispostos. Ok, lavar o pé de Jesus eu lavo. Mas eles jamais lavariam os pés uns dos outros. Jamais. Aliás, é interessante que Lucas 22, 27, mencionando o contexto da última ceia, diz que houve uma discussão entre eles sobre qual deles era o maior. E a gente não tem certeza, mas possivelmente Jesus faz isso de pegar a toalha e lavar os pés dos discípulos depois da discussão, porque Jesus diz assim: quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 27. E Jesus faz aquele tipo de trabalho reservado ao escravo de pior lugar na sociedade. Faz o tipo de serviço que ninguém quer. Olha, turma, há serviços na igreja que muita gente quer. Muita gente quer. Há serviços, vou mencionar até porque domingo passado, queira Deus, foi a última vez que eu toquei regularmente na igreja. Faz 30 anos que eu comecei e 30 anos que eu quero parar de tocar na igreja. E toquei, acho que foi a última vez, certo, Felipe? Acho que sim, vamos descobrir. Mas olha que interessante, música é uma área que normalmente a turma gosta de servir. Gosta. E não tem problema, ok? Quer dizer, depende de quem é que está tocando. Mas é uma área que o pessoal gosta. Mas há aquele tipo de serviço que ninguém gosta de fazer. Vocês 4, eu tenho ouvido, um tom de brincadeira na nossa igreja, a ideia de que, nossa, vocês vão ser diáconos, vão servir agora oficialmente a igreja que vocês já servem. E o tom de brincadeira é do tipo, Deus me livre. O tipo de trabalho que vocês vão ter aqui nessa igreja. Essa muitas vezes é a visão comum que as pessoas têm. A gente fala isso quando alguém é pastor e os irmãos que conhecem um pouquinho da função verdadeiramente pastoral falam: ai, Senhor, obrigado que eu não sou. Né? E muitos fazem isso com relação ao diaconato também. O que Jesus está dizendo é que alguém precisa fazer o trabalho que ninguém quer. E Jesus dá o exemplo sendo essa pessoa. E é a bênção de fazer o que Jesus está disposto a fazer. Fazer o trabalho que ninguém quer. Isso é servir. Mas o texto segue, eu quero trabalhar com vocês aqui uma próxima definição de Jesus sobre o que é servir. Versículos 6 a 10 diz assim. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém,
você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Servir é uma espécie de amor. Não há ocasião para servir. Toda ocasião é ocasião de servir. Servir é fazer o trabalho que ninguém muitas vezes quer fazer. Mas servir é resultado de ter parte, de participar, de estar próximo a, de relacionar-se com Jesus. Pedro é aquele personagem de fortes emoções. Jesus começa a lavar os discípulos, os pés dos discípulos. Chega a vez de Pedro e Pedro fala: opa, eu não. Tipo um Flávio, assim. Lembrei um pouco, né? E aí Jesus fala: se você não lavar seu pé, então a gente não tem um vínculo, um relacionamento, você não tem parte comigo. E aí Pedro vai para outro extremo. Ah, é? Então, né, que é banho de mangueira, né? E Jesus diz: não é suficiente o que eu estou fazendo. Um dia você vai entender, Pedro. O que está acontecendo aqui? O que Jesus quer que Pedro entenda? Antes de Pedro ter a oportunidade de servir, ele tem que entender que, primeiramente, ele precisa ser servido por Jesus. Pedro, ele tem um sentimento que talvez eu e você teríamos de não se sentir digno, de Jesus fazer algo que era indigno naquela cultura. E Jesus diz: fica tranquilo. O seu problema, Pedro, você não está entendendo ainda o que eu vou fazer. E no caso de Pedro, né, essa frase aqui: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Vai ser, dizem os comentaristas, importante quando Pedro negar Jesus. Sabe quando que Pedro nega Jesus? Algumas horas depois, naquela madrugada. E Jesus está dizendo: eu estou te lavando porque você tem parte comigo. E talvez isso explique porque Pedro, diferentemente de Judas, não se mata no dia seguinte quando ele percebe que negou Jesus. Judas vai e se mata, Pedro não. E Pedro talvez tenha ficado com essas palavras no coração, mas Jesus disse que se eu lavasse os pés, ele tinha parte comigo. Talvez seja um dos motivos que explicam um desespero limitado na pessoa de Pedro. Mas eu quero só mencionar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo: você precisa entender o que eu fiz. E o que Jesus fez? Jesus dá a ideia de que ele primeiro nos serve, para que depois a gente entenda e o sirva. Todos aqui que são cristãos, que um dia se entregaram a Jesus Cristo, são cristãos não porque tiveram seus pés lavados com água, mas nós somos cristãos porque nós tivemos a nossa alma lavada com sangue. O que eu estou dizendo? A gente só consegue servir ao Senhor hoje porque, em primeiro lugar, Ele mesmo, morrendo na cruz, veio e nos lavou. Ele nos purificou. E porque Ele nos purificou hoje, a gente pode, de fato, servi-lo. E talvez você está aqui hoje e não tenha esse conceito, essa ideia de que talvez eu seja limpo. Isso é real, você não é. Nem eu sou. Mas para um dia você servir Jesus, Ele vai ter que te limpar primeiro. Isso é feito por meio da fé em Jesus. Qual que é a ideia aqui? Uma vez, quando eu trabalhava com cafeteria, eu fui numa das cafeterias mais famosas de São Paulo. O cardápio assinado por um chefe. E tinha lá um pão de queijo. Eu lembro, de noite, estava com um amigo meu que estava nesse projeto de cafeteria. Nós chegamos lá e pedimos pão de queijo. Se eu falasse o nome do chefe, muitos aqui iam conhecer. Chegou aquele pão de queijo, né? Quase chegou numa bandeja de ouro, né? Pão de queijo lindo. Vou falar para vocês, estava delicioso. Foi um dos melhores pães de queijo que eu comi. Mas tinha um problema. Quando o garçom veio nos servir, eu e meu amigo percebemos, o garçom cheirava mal. Cheiro de roupa que não lava há dias, semanas, meses, não sei. Cheirava mal e nós falamos, e como a gente estava querendo trabalhar com cafeteria, nós fomos conhecer justamente para saber como que era uma cafeteria tão boa.
E veja, o garçom era gentil. Mas o que eu estou dizendo? Não interessa muitas vezes o que eu faço, a qualidade do que eu faço, se eu não tiver limpo primeiro. E o que Jesus está dizendo, primeiro eu te limpo, depois você me serve. E isso é ter parte com Jesus. Então, agora vem Jesus e ele serve a Pedro, e representando que Pedro tinha parte com ele e que mesmo com seus erros e pecados, estaria limpo. Agora, quando Jesus serve Pedro, ele não serve só a Pedro. E isso é muito interessante, versículo 2, 10 e 11. Veja comigo. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Se ser servido, no caso de Pedro, revelava que ele tinha parte com Jesus. Jesus serve também não só Pedro, não só João, não só Tiago. Jesus serve nessa noite também um homem chamado Judas, Judas Iscariotes, aquele que o havia de trair. Interessante se para Pedro ser limpo significava ter parte com Jesus, para Judas ter os pés limpos demonstrava o quão grande ele era inimigo de Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos, mas Jesus lava também os pés do traidor. E se você está com o texto aberto aí e olhar o que acontece a partir do versículo 21, nesse mesmo jantar, você vai ver de quem Jesus está lavando os pés. Veja, não diz que Jesus não lavou os pés de Judas, ele lava os pés de todos aqui. E olha lá, olha o que diz o texto, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou-lhes: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Teria sido muito fácil saber, né? Se Judas, lavei o pé de todo mundo, só de Judas não. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, que a gente pensa que é João, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Versículo 27. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Jesus serviu aquele a quem poucos minutos depois o próprio diabo entrou nele. E Judas sai, nesse contexto, versículo 28, 29, versículo 30, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Judas sai dali para trazer os soldados para prender Jesus. Mas nesse momento aqui, o que Jesus faz com Judas? Jesus simplesmente lava os pés dele. Mesmo sabendo, olha lá, que o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes. Jesus sabia que Judas não estava limpo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. E Jesus ainda assim lava os pés de Judas. Queridos, quando nós servimos numa igreja, nós servimos aquelas pessoas muitas vezes que nós temos um ótimo relacionamento. Amigos chegados, obrigado, né? Pessoas que são irmãos de jornada, irmãos de sangue muitas vezes, pessoas com quem temos afinidade. Mas vocês já sabem, são velhos de igreja. Igreja não é só isso. Igreja tem os difíceis, tem os mal educados, os que cheiram mal. Igreja tem os inconvenientes, tem os doidinhos. Tem doidinho que vira até pastor. Igreja tem aqueles que não são tão amáveis assim. E se servir é para os amigos como Jesus serviu aqueles 11. Servir também é para os inimigos como ele lavou os pés de Judas. Mesmo sabendo que dali a alguns minutos o diabo entraria nele. Porque servir é para todos.
inclusive para os inimigos. Mas o texto segue, eu tenho só mais duas, uma e mais uma. Versículos 12 a 16 dizem assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Há uma frase que a gente usa na nossa cultura, no nosso país, que é: o exemplo vem da onde? Vem de cima. Servir é amar. Servir é sempre, pode ser o pior dia da vida. Servir é fazer o trabalho que ninguém quer, lavar pés. Servir é mostrar esse relacionamento com Jesus. Servir é para todo mundo, seja amigo ou inimigo. Mas no servir, o exemplo começa de cima. Nada é mais verdade no reino dos céus do que o exemplo começa de cima. Jesus diz ali: vocês me chamam mestre e senhor. Mestre, todo mundo conhecia Jesus como mestre, inclusive os fariseus. Mas o que ele quer dizer com o Senhor? Volta ao versículo 3 aí. Volta ao versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Jesus sabia que tudo estava debaixo do seu poder. Quando ele diz: vocês me chamam Senhor, a palavra que é usada aqui, Jesus está dizendo: vocês dizem que eu sou soberano, que eu sou Deus, e eu sou. E mesmo sendo assim, tudo sob o poder dele, o que ele faz? Ele lava os pés daqueles homens. E complementa dizendo que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo: vocês não são maiores do que eu. E eu servi vocês. É interessante que na nossa igreja, todos nós aqui que estamos na liderança, nosso grande desafio sempre é servir os irmãos. E eu me lembro que aconteceu no ano passado algo interessante, e eu quero comentar com a igreja, os irmãos que estavam aqui, para a gente aproveitar como essa disposição deve crescer em mim e em vocês. Vocês lembram que quando nós fizemos ali o ajuste das trincas ali, saiu bastante pó, e era justamente a semana do coral, aquela semana que os meninos vieram aí, e aí o ensaio do coral estava marcado para o sábado, 6 da tarde, e a faxineira aqui, a Jo, que trabalha aqui, ela é adventista, não quero entrar no mérito, mas ela não trabalha aos sábados, né? E aí eu falei: Jo, me ajuda aqui, tá um monte de pó na igreja, e o pessoal do coral vai ensaiar. Ela falou: pastor, eu posso ir depois do pôr do sol. Acho que o ensaio, o que era? Umas 6, Denise? 6 e pouco. Chegamos aqui, não tinha condição, porque ela falou: vai ter que lavar a igreja. E aí a turma me ligou, eu tinha que trazer a Dani, enfim. Mas falei: tá bom. Vamos lá, vamos ver o que a gente faz, né? Então a Jo chegou umas 6:30, o sol se pôs mais tarde, talvez. E eu cheguei, estava todo mundo aqui, conversando e aguardando aquele ensaio final do coral, né? Confesso para vocês que eu não vim feliz. Mas quando eu cheguei, eu vi a Jo e o esposo dela, o Josias, lavando a igreja, tentando aprontar. São escolhas, turma. Falei: Ju, ajuda aqui, filhão. Começamos os 4 a lavar a igreja. Porque são escolhas. Eu erro muito, tá, nisso, não é exemplo nenhum. Mas eu quis trazer esse caso à tona porque as escolhas que a gente pode ter são: eu posso reclamar, como eu vim reclamando de casa, sozinho no carro. Falo sozinho. Eu posso ficar batendo papo às vezes. Mas às vezes é hora de pegar um rodo, pegar um pano e servir.
E depois vários irmãos se juntaram a nós e nós terminamos. E umas 8h30 começou o ensaio do coral. Brincadeira, umas 7, né? Umas 7. O exemplo, isso é ser pastor. Faz parte, eu sei, eu posso reclamar, mas eu sei que compõe o papel pastoral. Na nossa igreja, vamos ver se funciona hoje. A gente tem tentado fazer assim na hora das refeições. Vamos ver se vocês me lembram. Quando é só igreja, ok? Hoje os visitantes estarão à frente. Então, quando não tem visitante, é só igreja. Quem são os primeiros que comem? Vamos lá. Quem? Não ouvi. Quem são? Quem são? Os idosos. Segundo lugar, crianças e suas mães. Terceiro lugar, as mulheres. Quarto lugar, os homens e o pessoal dos adolescentes. Não é isso? Normalmente, em último lugar, quem é? Aqui na igreja, pastor. Por quê? O exemplo começa de onde? Eu não aprendi, não é meu isso daí, não. Maurício Moretson Campelo há de lembrar. Pelo menos aquele que serviu o exército comigo. Você lembra que nos nossos acampamentos a gente tinha uma ordem de refeição? Você lembra, Maurício? Quem eram os primeiros a comer? Éramos nós, os alunos. Quem eram os últimos a comer? Tenente Romar, comandante do pelotão. Isso me marcou profundamente. Ele não é crente. Hoje é coronel aposentado, mas não é crente. Ele era o último a comer. Porque o exemplo do serviço começa de cima. Servir, então, é amar. Servir é sempre, toda ocasião. É fazer o trabalho que ninguém quer. É resultado de se ter um relacionamento com Jesus. É para todo mundo, mesmo para os inimigos. Servir começa de cima. E, em último lugar, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu vou falar muito pouco desse ponto aqui, mas eu vou pedir que Glaucio e Flávio venham aqui à frente, sentem aqui na poltrona. Eles vão representar as suas esposas aqui. Não é necessário eu fazer com todo mundo o que vai ser feito aqui agora. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão vocês se as praticarem. Em último lugar, o serviço é algo prático. Há muitos elementos teológicos que a gente poderia conversar aqui, mas o que eu posso dizer é que o serviço precisa ser algo tangível. Eu preciso ver o serviço. Ai, eu cuidei de vocês no meu coração. Não, a gente eventualmente fala numa situação, sinta-se abraçado, mas às vezes é melhor sair e fazer alguma coisa. Filha, pega para mim, por favor. E porque o serviço é prático. Eles não sabiam disso. É por isso que nós temos 2 poltronas aqui na frente. O que vai acontecer aqui, turma, não é agradável para mim. Posso dizer para vocês, não é nada agradável para mim. Eu não os avisei, não queria que eles viessem de unha cortada. Não quis que eles passassem no podólogo. Não. E o que eu vou fazer aqui não é nem necessário. Vocês não andaram descalços vindo para cá. Vieram descalços para cá? Não, vieram de sapato. Mas representa o serviço de um crente. Especialmente agora de um diácono. De um pastor. De alguém, inclusive, que é mestre e senhor. Que fez isso para dar o exemplo aos outros. É um ato simbólico do que Deus requer de vocês. Eu vou lavar os pés deles aqui hoje. Depois que a gente calçar os pés deles, eu vou chamar as esposas e nós vamos fazer o processo de ordenação de vocês.
bacia na mão, é grande o assombro de vê-lo no chão. O orgulho que presto me arrasta pro mal, levou com esse gesto um golpe fatal. Os anjos seu nome ardendo proclamam, e os astros insones por ele se inflamam. Espírito ameno carrega consigo e lava sereno os pés dos amigos. Ora então, coração, vê teu mestre Senhor, de bacia na mão, praticando o amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. Ora então, coração, vê teu mestre Senhor, de bacia na mão, praticando o amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. Ora então, coração, vê teu mestre Senhor, de bacia na mão, praticando o amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar. Enquanto eu lavava os pés deles aqui, nós conversamos aqui sobre o trabalho deles aqui na igreja, coisas nossas aqui. Quero chamar então a Adriana e a Kátia para virem aqui à frente. E agora nós vamos ter a cerimônia de imposição de mãos, que é a ideia de uma transferência de autoridade. Vou pedir que alguns irmãos ajudem a colocar as poltronas ali atrás. Eu vou puxar aqui para cá a mesa. Na antiguidade, quando as pessoas impunham as mãos, indicava que havia uma transferência de uma autoridade, reconhecendo o outro e transferindo a sua autoridade para os outros. Então não tem nada mágico nessa cerimônia, é só uma representação de que a igreja os reconhece como diáconos. Eles vão ajoelhar já já. Tá bom de joelho, Flávio? Tá bom. A gente ajuda você a levantar depois. E como é um reconhecimento da igreja, quem vai estar comigo aqui são os irmãos que compõem o conselho da igreja, que é a liderança da igreja, que toma decisões aqui na igreja. Eu pedi que os irmãos venham aqui, por isso que eles vieram bonitos aqui. Pode vir. Serjão, vem Andrés. Cadê o Demir? Demir? Aí. Obrigado, Maurício.
Então vocês venham aqui à frente, os casais, por favor. Então nós vamos orar e impondo as mãos sobre vocês, transferindo a autoridade e reconhecendo vocês 4 como diáconos da igreja. Então, enfileira aqui bem na frente e ajoelhem, por favor. Vamos ficar de pé, irmãos, todos. Nós vamos orar por eles enquanto a gente impõe as mãos. E esse vai ser o momento em que eles serão, então, agora diáconos da nossa igreja. Terminado aqui, poderão dar uma palavra de agradecimento, se quiserem. E depois a gente vai orar e vai terminar o nosso tempo aqui. Então, nós vamos aqui, então, impor as mãos sobre eles, transferindo a autoridade da igreja, reconhecendo o serviço deles no diaconato, e nós vamos orar. Oremos, então. Senhor, nós somos muito gratos por esses 4 irmãos que reconhecidamente têm servido ao Senhor e à nossa igreja. Servido como diáconos, irmãos que cuidam da administração, da recepção de pessoas, cuidam da vida social da igreja, dos cuidados de irmãos em necessidade, e têm tido também um ministério com, como o texto bíblico diz, com uma justa proeminência entre nós aqui. Nosso pedido é que o Senhor os capacite nesse serviço, e não apenas os capacite, que dê para eles a dimensão do que é servir, que o servir é uma forma de amor, é em todo o tempo, o servir é todas as pessoas, e que o serviço que eles fazem é para o Senhor, mas também através e para a igreja. Que eles agora, reconhecidos como diáconos oficialmente da nossa igreja, alcancem a justa proeminência no Senhor e um exemplo de fé para todos nós. Obrigado por isso, obrigado pela vida de cada um deles, vida do Glaucio, da Adriana, do Flávio e da Kátia. Que o Senhor continue capacitando a eles. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Podem ficar de pé, quero dar um abraço em vocês e vocês já podem falar um pouquinho. Vamos tirar uma foto todo mundo aqui. Vem cá, vocês ficam mais... Vem cá, Kátia, vamos lá. Vamos ficar meu cinto, Maurício. Não, está funcionando. E aí, Flavinho, quer falar alguma coisa? Vamos falar, vai. Nem gosto de falar. Nem fala, né? Não, já havia falado aquela vez, sim. Mas eu nem preciso disso, né? Mas aí, tá gravando. Mas eu queria agradecer imensamente a igreja. Eu acho que essa formalidade aqui deu uma mexida ainda mais no nosso coração. Mas acho que todos nós aqui, eu e a Kátia, o Glaucio e a Adriana, a gente, igual falávamos, a gente não precisava de um negócio desse, mas o pastor queria oficializar. Acho que a gente já tinha esse desejo há tantos anos, a gente já tem servido, trabalhado por essa comunidade que a gente tanto gosta. Enfim, a gente quer agradecer a todo mundo, os amigos que vieram nesse culto especial, até porque tem o aniversário da igreja também, né? Mas a gente fica feliz e dá um ânimo maior para a gente
buscar cada vez mais o nosso Senhor Jesus, tentarmos ser pessoas melhores, levar o Evangelho adiante. Enfim, é para isso que a gente é chamado e demonstrar amor nas necessidades dos irmãos da igreja, né? É isso. Só agradecer. A gente fica muito feliz de poder conviver com vocês, de poder servir vocês, de poder estar junto. É uma alegria muito grande. E eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor na minha adolescência. O pastor Cláudio está aqui. Eu aprendi a servir e a amar as pessoas com você. Obrigado pelo investimento na minha vida. Deixa eu ver. Opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nessas horas eu realizo como locutor, Gerson, tá vendo? By night, tá vendo? Nossa. Eu tô parecendo o Mr. Bean, rapaz. Bom, agora, sério, eu quero agradecer muito a Deus por essa igreja que nos acolheu com tanto amor e carinho, né? Foi um grande desafio, né? Porque a gente não conhecia praticamente ninguém, mas o pastor Pedro, eu ainda há pouco, mas a Adriana que fez esse ministério com você. Mas foi legal porque a gente aprendeu a amar cada um do jeito que cada um é. Eu gosto de todo mundo aqui, amo todo mundo aqui. Eu estou muito emocionado hoje também. Eu tenho amigos de infância que estão aqui hoje. Então, para mim, muito... tem como falar assim, é uma emoção muito grande. Porque são pessoas que cresceram comigo e estão comigo até hoje, quase 40 anos de estrada, né? Então, eu procuro amá-los, falar de Jesus para eles, sempre sempre junto com eles, sempre vivendo em momentos difíceis, alegres. E também fiz uma amizade legal também com alguns alunos da academia que estão aqui hoje também. Então, para mim, é importante porque eu sou um cara abençoado. Eu sou um cara que tenho muitas amizades que são sinceras. Então, isso para mim é Deus que trabalha no meu coração. E eu quero sempre espelhar Jesus na minha vida. Para todo mundo, tudo que eu faço é com excelência, né? 1 Coríntios 10, 31, né? 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo pela glória de Deus. E se tudo é tudo. É isso. Ótimo. Pode sentar, pode sentar. Obrigado. Podem sentar todos vocês. Eu sei que a turma está querendo aplaudir. Pode, não tem problema. Não é hábito da nossa igreja. Não é um hábito da nossa igreja, mas não tem nada de errado também, tá bom? Oremos então. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor tem aqueles que, na nossa igreja, nas igrejas de forma geral, são aqueles que servem mais, ou que servem oficialmente, embora todos devam servir. Mas de forma muito especial, sou mais uma vez grato agora pelos diáconos, Glaucio e Adriana, Flávio e Kátia. Obrigado porque o Senhor os colocou aqui justamente para que eles sejam aqueles que servem. Muito obrigado também, Senhor, por cada um que está aqui hoje. Abençoa cada vida, que todos aqui, é o nosso desejo, possam conhecer a Jesus Cristo, aquele que serve ou que nos serviu com a própria vida, para que um dia, pela fé, a gente possa servi-lo também. E muito obrigado também, Senhor, pela tua provisão, pelo alimento que o Senhor tem dado para todos nós aqui, generosamente. E que tenhamos um tempo muito especial de comunhão hoje e amanhã também no aniversário da igreja. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe vocês.